Papa Francisco, caminhando na Roma deserta, cheia de cadáveres do Covid-19, todo acabrunhado de dor e pena, uma cidade cheia de cadáveres, em que ele ia orando pelas almas desses cadáveres. Será isso uma comprovação, um acontecimento, uma realização do segundo ato da terceira parte do segredo? Vamos ver juntos. Vamos meditar juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. Nós estamos aqui para conhecer, descobrir, nos aprofundarmos na urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Tudo aquilo que Nossa Senhora nos disse, a pedido de Deus, para nos mostrar o caminho a seguir, o caminho que sempre o Senhor deu, né? Mas que, como parece que nós, a igreja, todos nós, andamos meio rebeldes, é preciso retomar e dizer com intensidade, e nesse caso nos dando as consequências exatas do descumprimento, e nós vendo então, essas profecias concretizar, os problemas que nós temos, porque não atendemos aos pedidos de Deus. Nós estamos no final já dessa meditação sobre a terceira parte do segredo, especialmente, e estávamos vendo os atos centrais ali, o segundo e o terceiro ato da terceira parte do segredo, né, que tratam de uma realidade intramundana, que então esses ataques à igreja, então a cidade em meio a ruínas que é a igreja. Vamos ler o trecho para nós retomarmos isso. Né? Hoje nós devemos encerrar a meditação desses segundo e terceiro atos da terceira parte do segredo. Depois do primeiro ato, né, que é a imagem do anjo de Nossa Senhora sobre a terra, né, as frases deles, alguns acontecimentos, o anjo atira com uma espada de fogo, um raio de fogo sobre a terra, da mão de Nossa Senhora sai uma luz que apaga esse fogo antes de atingir a terra, né? E aí o anjo diz penitência, penitência, penitência. Depois disso, segue a descrição que a irmã Lúcia faz, do que então nós vamos chamar esses atos centrais, o segundo e terceiro ato da terceira parte do segredo. Atenção que a narrativa ela começa pelo terceiro ato, cronologicamente. Ela começa, aí ela interrompe, fala do segundo ato, né, fala uma coisa que aconteceu antes e depois retoma o terceiro ato, na continuação do que ela tinha dito antes. Então, ficam intercalados os atos. Vamos lá. Vimos numa imensa luz que é Deus, algo semelhante como se vê pessoas no espelho quando passam por diante. A visão não era totalmente nítida. Um bispo vestido de branco. Tivemos pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos religiosos e religiosas subiram uma montanha escabrosa, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro sem a casca. Essa é a primeira descrição, o Papa junto com bispos, sacerdotes religiosos e religiosas subindo essa montanha escabrosa. Aí vem, isso já é o iniciozinho do terceiro ato. Aí vem o que aconteceu antes, que é o que a gente está chamando de segundo, a gente aqui está chamando de segundo ato dessa terceira parte do segredo. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas, e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Esse é o segundo ato. Antes de chegar ali, então, passando pela cidade em ruínas. E aí ele volta para o terceiro ato. Chegado em cima do monte, né, que estava subindo a montanha escabrosa, chegado em cima, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Então aí encerra a narrativa do terceiro ato. Então, são dois acontecimentos. Eles parecem muito relacionados, mas são dois momentos. Um, o Papa passa. E veja que existe uma distinção aqui também, que quando ele está subindo a montanha escabrosa, ele diz que o Papa não está só. Um bispo de branco, vários outros bispos, sacerdotes religiosos subiram uma montanha escabrosa. O Papa estava junto com essas pessoas. E depois ele morre com essas pessoas também. Outros bispos, sacerdotes religiosos e religiosas, várias pessoas seculares, posições.
Assim foram morrendo, né? Uns atrás dos outros, esses bispos sacerdotes. Mas quando ele passa pela cidade em ruínas, que é o momento anterior, eles não há narrativa da companhia dessas pessoas, né? Ele diz assim, antes de chegar aí, o Santo Padre atravessou uma grande cidade meio em ruínas, o Santo Padre. Bom, nós já vimos que quando o documento sobre a mensagem de Fátima, revelando a terceira parte do segredo, essa mensagem, foi publicado, foi tornado público no ano 2000, ela veio junto com uma interpretação de que ela se referia ao atentado contra o Papa São João Paulo II, em 1981, no dia 13 de maio de 1981. O Papa São João Paulo II sempre fez essa relação, e disse que quem salvou a sua vida foi Nossa Senhora, disse que uma mão efetuou os disparos, mas outra mão materna guiou o caminho da bala, do projétil, né? E o fato de que foi no dia 13 de maio, no dia da primeira aparição, no dia que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, enfim. Tudo indica que realmente há uma relação entre o atentado contra São João Paulo II e essa terceira parte do segredo de Nossa Senhora de Fátima. Nós gravamos um vídeo anterior já falando bastante sobre isso, né? Não vamos repetir tudo, quando nós falamos sobre o significado e a interpretação das profecias, e dissemos que sobre essa questão do atentado de São João Paulo II, que nós já tínhamos esclarecido que essas profecias, elas podem não necessariamente acontecer como está aí, elas podem não acontecer. Porque uma profecia de Deus não é uma previsão do futuro. Ela é um alerta, o que Deus quer, nesse caso, é a conversão, penitência, jejum, sacrifício, reparação, conversão por parte da igreja, por parte de todos nós. E essas imagens são consequências do não atendimento desses pedidos. O que viria, o público que virá, se nós não atendemos esses pedidos. Agora, se nós atendemos, pode não acontecer, ou pode acontecer de maneira atenuada. E o que nós concluímos ali é que, embora haja, e também esclarecemos ali que uma profecia, ela pode acontecer, ela pode se concretizar mais de uma vez. Né? Não vou repetir, está tudo no vídeo que nós já fizemos. Né? Temos exemplos de profecias na Sagrada Escritura, como isso pode acontecer. E nós vimos o seguinte, que se o atentado contra São João Paulo II é o cumprimento desta profecia, ela é um cumprimento muito atenuado. Por quê? Porque a profecia de Fátima, nessas palavras, da terceira parte do segredo, o atentado ele seria o terceiro ato, quando atiram contra o Papa. Mas veja que é muito diferente, porque o Santo Padre, na profecia, ele vem do segundo ato, ele vem de estar todo acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante, meio trêmulo, porque passou por uma cidade em ruínas, cheia de cadáveres, e está subindo a montanha, acompanhado de vários bispos, sacerdotes, religiosas, cavaleiros e senhoras. E quando chega lá, se coloca de joelhos diante da cruz e é morto a tiros, e os outros também são mortos. Então, no que aconteceu no dia 13 de maio de 1981, o Papa não estava tão acompanhado, fisicamente ao menos ali, de bispos, sacerdotes, religiosas. Ele estava fazendo uma caminhada dele como Papa, né? Estava andando no Papa Móvel. Ele não estava todo triste, acabunhado de dor e pena, não, ele estava alegre, ia começar um dia, ia encontrar com as pessoas. É só ele que é atingido. Outros bispos, sacerdotes, religiosas, cavaleiros e senhoras não são atingidos, como são, e morrem, e o Papa morre na imagem, ele não morre. Não tem a cena dele se ajoelhando perante a cruz, então é muito atenuado, tá? Está bem distante da literalidade do que diz a terceira parte do segredo. Pode ser um cumprimento atenuado e ser isso e não vai acontecer mais nada, porque nós atendemos os pedidos, pode ser. Mas pode não ser. Pode ainda acontecer exatamente assim essa cena. Se acontecer, de qualquer maneira, o atentado de São João Paulo II não deixa de ter relação com esses atos centrais da terceira parte do segredo. Já vimos também a questão da profecia que se cumpre mais de uma vez. Então, isso são alertas. Não é um cumprimento definitivo, mas é um fato que é para alertar. Olha, lembra que eu disse que ia acontecer? Então, o fato de São João Paulo II, no dia 13 de maio de 1981, claro que se relaciona com o segredo de Fátima. Lembramos também que o Papa Bento XVI disse que
Todos os papas do século XX estavam implicados na terceira parte do segredo, na imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então isso inclui também São João Paulo II. Todas as coincidências, o fato de ser dia 13 de maio, também relacionam com isso, né? A consagração que São João Paulo II faz à Nossa Senhora, depois disso, a vida dele que é consagrada à Nossa Senhora, enfim. Mas ainda pode acontecer um fato exatamente assim. E nos últimos vídeos nós estávamos vendo o sentido espiritual e uma realização espiritual disso que está nessa terceira parte do segredo. Vimos os ataques de fora da igreja, as calúnias, as difamações, o laicismo, enfim. Vimos os ataques de dentro da igreja, a igreja se enfraquecendo, as desobediências ao Papa, né, as revoltas contra vários pontos importantes da fé e da doutrina, da moral, toda a questão dos contraconceptivos, inseminação artificial, a teologia da libertação. Vimos a questão dos abusos sexuais dentro da igreja. Então, vários ataques à igreja de dentro e de fora, que são realizações espirituais desses atos centrais da terceira parte do segredo. Estamos vendo hoje, então, uma possibilidade de realização física. Então, esse atentado contra São João Paulo II só pode ter sido um cumprimento atenuado, e aí não vai haver o cumprimento definitivo, ou pode ter sido um alerta antes do acontecimento definitivo. Mas existe um outro fato, existe um outro acontecimento, que nos lembra muito esses atos centrais. E para analisá-lo, nós temos que distinguir bem o segundo ato do terceiro ato, porque ele seria o cumprimento do segundo ato apenas, sem o terceiro. Só da parte do Santo Padre atravessando a cidade em ruínas, acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante, meio trêmulo, passando pelos cadáveres, cidade meio em ruínas e cheia de cadáveres. Que foi um acontecido no dia 27 de março de 2020, quando o Papa Francisco faz uma celebração penitencial em Roma, em face da pandemia do Covid-19. Era o começo da pandemia. A pandemia, os primeiros casos acontecem na China, mas a China oculta esses casos, nega, permite voos internacionais partindo da China. Existia todo um séquito de trabalhadores chineses que ia trabalhar na Itália e fez viagens de avião, e a Itália se torna o primeiro grande foco de Covid-19 dentro da Europa, fora da China praticamente. Um foco muito grande. E começam a morrer muitas pessoas, especialmente idosos e doentes, mas muitas mortes. A situação da falta de respiradores, a proibição de se fazer as celebrações fúnebres, de se dar a unção dos enfermos, porque ninguém podia ter contato com esses doentes, as famílias não podiam sepultar os seus mortos, porque os cadáveres não podiam entrar em contato. Foi uma coisa terrível que aconteceu. E a Itália estava nessa situação de dor terrível. Uma lei marcial proibindo as pessoas de sair na rua, de ter qualquer encontro, as pessoas não trabalhavam, estavam todas trancadas. Bem, e aí nessa situação o Papa Francisco faz uma celebração penitencial, em que nela ele faz uma grande caminhada por Roma. Era escuro, era uma noite. Aí nós vemos muito, se não é exatamente, é muito parecido, e eu, pessoalmente, eu não imagino que possa haver uma cena mais semelhante a este segundo ato da terceira parte do segredo do que essa. O Papa Francisco está caminhando, e o Papa Francisco está praticamente mancando. Ele está bastante abalado com a situação do Covid. Ele mesmo não tem um pedaço de um pulmão, está todo dificultoso o seu andar, e rezando por esses mortos, pelas famílias, pelos doentes. Então, aí sim nós temos uma visão que está muito clara a semelhança com esse segundo ato da terceira parte do segredo. Diz ali expressamente: ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Era nesse sentido que era essa caminhada. E o Papa termina, e ele anda com muita dificuldade. Então é esse caminhar aí, andar vacilante, não pode estar mais claro o andar vacilante do Papa Francisco, meio trêmulo, acabrunhado de dor e pena. Encerra isso. Veja que nessa parte não há a presença dos soldados. Num primeiro olhar, se a gente junta a segunda e a terceira, os atos da terceira parte do segredo, o Papa e os outros religiosos, sacerdotes, bispos e leigos são mortos a tiros, com setas, assim, é uma morte violenta. Mas na narrativa do segundo ato, nem estão presentes os soldados, não há narrativa da presença dos soldados, nem desse séquito ao lado do Santo Padre, né, de bispos, sacerdotes e tal. Bom, a cidade está cheia de cadáveres. Mas não se diz que esses cadáveres foram mortos a tiros. Se a gente relaciona as duas partes, pareciam que esses cadáveres também tivessem sido mortos a tiros.
Mas na narrativa do segundo ato não há essa descrição exata. Então poderiam ser realmente os cadáveres mortos por doença, né, pela pandemia. Então aí nós temos o que poderia ser um cumprimento parcial dessa parte. Agora, sem o terceiro ato, o nada terceiro ato. Nem o Papa subindo a montanha escabrosa, acompanhado dessas pessoas, do séquito de bispos, sacerdotes, muito menos o ato de ser morto a tiros e setas, de serem mortos. Essa terceira parte, como nós dissemos, assim como está ali, não se cumpriu ainda. Talvez não venha a se cumprir, mas talvez nós atendamos os pedidos e não se venha a cumprir. Mas pode ser que aconteça. Mas o segundo ato parece possível que já tenha acontecido entre nós. Tudo isso, fruto do não atendimento aos pedidos de Nossa Senhora de Fátima, não é só o pedido de Nossa Senhora de Fátima, mas o pedido de Deus por Nossa Senhora, mas que são os pedidos do Evangelho, conversão, oração, penitência, sacrifício. Isso é o Sagrado Evangelho. Né? Nossa Senhora não está dizendo nada de novo, ela não está inventando nada. Nem o Senhor está inventando. Aí, é tudo que já está no Evangelho. Só é necessário Fátima porque nós já não damos a devida atenção ao Evangelho. Com isso nós encerramos toda a meditação sobre os atos centrais, o terceiro e o segundo atos da terceira parte do segredo. E semana que vem nós vamos então para o ato final da terceira parte do segredo. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, comente. Deus abençoe a todos e até a próxima.